Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá. Eu vou falar bem aqui pra vocês um pouquinho sobre pronação. Porque algumas pessoas me perguntam qual o momento certo que a gente decide se o paciente vai ser pronado ou não. E aí são algumas decisões que elas acontecem dentro da rotina clínica, né? É uma decisão multiprofissional, a gente tem que decidir junto com a equipe se a gente vai pronar ou não, né? E aí, primeiro ponto, que tipo de suporte ventilatório o paciente está utilizando, né? Se for um paciente mais grave, um paciente que está entubado, que está mais grave, o principal critério é um paciente que esteja com a troca abaixo de 150, né? Um paciente que está com uma troca abaixo de 150, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de troca, a gente está falando de oferta e de demanda, né? Como assim? A gente vai, esse valor de troca, ele traduz o quanto de oxigênio o paciente está absorvendo da concentração de oxigênio que você está dando para ele, né? E quando a gente tem uma troca inferior a 150, isso quer dizer que o paciente está aproveitando muito pouco do oxigênio que você está oferecendo para ele. Né? Então, no caso de um paciente grave, o ponto principal, o ponto de decisão principal é esse, a troca abaixo de 150. Mas lógico que existem outras condições que podem fortalecer a indicação ou contraindicações que podem ser absolutas ou relativas, né? Na minha vivência atual, a gente tem conseguido bons resultados com pronação de paciente grave, né? Mas esses dias a gente teve um caso que a gente pronou, mas o paciente tinha um abdômen muito globoso e ele não tolerou a pronação e a gente teve que voltar ele para supinação bem rápido, né? Ele não tinha contraindicações hemodinâmicas, não tinha nada disso. Só que como qualquer alternativa terapêutica, né, existem situações de que certas condutas, por mais que super indicadas, elas não vão surtir o efeito que a gente está esperando delas, né? Isso em caso de pacientes graves, incluindo em contraindicações, tem instabilidade hemodinâmica, laparotomia recente, abdômen muito globoso, que possa prejudicar a descida do diafragma e várias outras coisas, né? Já o paciente que está em ventilação espontânea, que pode estar em ar ambiente, ou geralmente o paciente com Covid, ele está com oxigênio suplementar sob forma de catéter nasal ou de máscara de reservatório, né? Esses pacientes, eles também têm se favorecido em sua grande parte da pronação, tá? Antigamente a gente tinha em mente que a pronação ela era tipo o último recurso, que a gente ia lançar a mão de uma cartada final, tá? Hoje em dia o que eu observo é que a pronação ela tem se mostrado cada vez mais um recurso terapêutico que a gente tem que utilizar precocemente durante a terapêutica do paciente, né? E grande parte desses pacientes, eles têm respondido muito bem quando a gente começa a trabalhar com a pronação em ar ambiente, né? A gente observa que muitas intubações, elas conseguiram ser evitadas, não somente com a pronação, lógico, mas a pronação, ela se mostrou de forma a fortalecer mais ainda as medidas que a gente já estava implementando e é uma medida terapêutica que a gente está lançando mão de forma rotineira. Então, assim, o que fica de recado é que a gente tem que deixar de encarar a pronação somente como último recurso, como uma cartada final. Quando muitas vezes, se a gente conseguir pronar esse paciente de forma precoce, seja ele em ar ambiente ou seja ele em ventilação mecânica, pode ser que a gente consiga contribuir positivamente para que o desfecho desse paciente seja positivo, né? Que o prognóstico dele seja bom e ele consiga se recuperar, né? Hoje é isso que eu tinha para falar para vocês e volto em breve. Eu prometo que eu não vou mais demorar. Tchau.